pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Oi, Arthur, tudo bom? Olha. O seu microfone está desligado, Adriano. Você falou, eu não consegui ouvir. Ah, você perguntou para ele se era a mãe dele que estava fazendo a consagração e ele respondeu para você que não sabia. Eu falei, como assim, meu filho? Eu falei, esse sobrenome é conhecido, acho que é ela. Meus irmãos, então, olha só. Nós tínhamos pensado, então, nessa última formação para o dia 12 de junho, né? Mas como é o dia dos namorados, então achamos mais precavido, né? Trazer essa formação para o dia de hoje, tá? Até porque também ela fica gravada aqui e será disponibilizada para as pessoas que não conseguiram ou não irão conseguir entrar ao vivo aqui, tá bom? Então, por conta disso, nós trouxemos a formação que seria na quinta-feira para o dia de hoje, tá? O que não muda muito, o que não interfere muito, porque de qualquer modo nós trataremos dos capítulos 7º e 8º, que são os últimos capítulos do tratado. Ou seja, nós estamos terminando um outro período, né? Lá na nossa primeira formação eu disse, nós teríamos alguns períodos. Período das formações, período da leitura individual, período dos exercícios espirituais. Então, hoje nós estamos findando mais um período, que é o período das formações. Hoje nós vamos encerrar, com a graça de Deus, uma etapa de 4 formações, onde nós procuramos aqui tratar os 8 capítulos de uma forma muito sucinta até, e hoje, então, é o último dia, tá? Essas formações são para complementar e favorecer um bom entendimento e compreensão da leitura individual, que é um outro período, né? Ao qual a maioria de vocês já conseguiram concluir. Então, já terminamos a leitura, hoje finalizamos as formações, estamos agora dentro da segunda semana dos exercícios espirituais, que é um outro período, tá? Tudo isso para dizer que são etapas que vão nos levar para o grande dia, que é o dia da nossa consagração. E o dia da nossa consagração também não é o final de tudo, não é onde tudo se encerra. Nós já tratamos disso aqui também nas formações. A consagração, o dia da consagração, aqui no nosso caso especificamente o dia 24 de junho, nós não vamos cair naquela de dizer, pronto, acabou, me consagrei. Muito pelo contrário. Ali nós vamos iniciar agora a maior etapa de todas, que é viver tudo aquilo que nós buscamos na teoria. Uma vez consagrados, nós vamos procurar colocar tudo aquilo que estamos nos alimentando e nos abastecendo em uma vida prática, tá bom? E queremos que o Espírito Santo hoje também, nessa última formação, possa nos mostrar o que há de essencial. Se nós pudéssemos pegar todas essas 4 aulas que tivemos e pedir a Deus a grande graça e dizer assim, Senhor, o que ainda queres de mim com essa consagração? O que ainda queres de mim ao ler esse tratado, ao me preparar, ao fazer aquelas orações, aquelas meditações, ao iniciar e ao terminar essa etapa da minha consagração? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor ainda tem a nos falar no dia de hoje? Tá? Na formação passada, nós encerramos falando do capítulo 6. E antes de retomarmos adentrando o capítulo 7º, eu gostaria de voltar um pouco lá no capítulo 6, né? Onde nós ouvimos aquela história bíblica de Gênesis 27, Rebeca, a mãe, Isaac, o pai, e eles tinham ali os 2 filhos, Jacó e Esaú. São Luís nos faz ter um olhar diferente para essa história bíblica e principalmente vai nos fazer olhar para os filhos, Jacó e Esaú, e pensar quem nós somos. Estão lembrados disso? Então, quem nós somos nesse cenário, né? Sou Jacó, sou Esaú. Nós até lemos rapidamente as características de Esaú, que era um jovem que se bastava, né?
um jovem muito robusto, um jovem muito habilidoso, muito hábil, né? Sabia manusear muito bem a arte de caçar, de pescar, muito diferente do seu irmão Jacó, muito franzininho, muito não possuía todas essas habilidades, então eram opostos, né? E aí São Luís nos faz ter um olhar não só físico, não só a matéria desses dois irmãos, mas também espiritualmente falando, né? Jacó era alguém que se bastava, desculpa, Esaú era um filho que se bastava. E como se bastava, ele não fazia muito questão de estar perto da mãe. Jacó, por sua vez, por não se bastar, por não ter esse espírito de autossuficiência e saber que não conseguiria fazer nada sozinho, não tinha coragem de dar um passo se não for em obediência à sua mãe, né? Então nós tivemos um olhar muito voltado para isso. Quem nós somos, como nós agimos. A Virgem Maria ao nos pedir algo, a Virgem Maria a esperar algo de nós. Quem nós somos? Eu até fiz esse comentário, né? Talvez nós não vamos ser como Jacó, perdão, nós não vamos ser como Esaú, de dizer com as palavras, eu me basto. Talvez não com as palavras nós cheguemos a este ponto, mas talvez as nossas atitudes perante a Virgem Maria vão nos mostrando que sim, nós somos autossuficientes, né? Então, sim, eu me basto, as minhas convicções me bastam, os meus dons e os meus talentos me bastam, aquilo que eu acredito me basta, e tudo isso me faz ter uma vida longe da Virgem Maria, e tudo isso me faz ter uma vida muito aquém da qual a Virgem Maria espera de mim, tá? Isso de autossuficiência, isso de se bastar por si mesmo é um grande problema. Porque, veja bem, a Virgem Maria, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma grande predileção por aqueles que são fracos, por aqueles que são crianças, né? Quantas e quantas vezes Santa Teresinha do Menino Jesus não nos vai fazer lembrar que para estar com Deus é necessário ser como criança. Então ela vai criar a sua via chamada infância espiritual, que nos remete a isso, ser criança. E criança é alguém que não se basta. Criança é alguém que precisa de uma outra pessoa para tudo, né? Então, quantas e quantas vezes nós não agimos perante a Virgem Maria com o sentimento de autossuficiência? E quantas vezes não nos falta esta dependência mesmo de criança, de contar com Nossa Senhora para tudo? Absolutamente para tudo. Das coisas mais corriqueiras, mais cotidianas, mais singelas possíveis, até as mais extraordinárias. É confiar à Virgem Maria para tudo, né? Então, talvez nos falte muito isso, né? Nós que estamos querendo nos consagrar a ela, nós que estamos querendo dar a nossa vida, ou até mesmo renovar essa consagração, poxa vida, será que eu tenho essa compreensão de que eu preciso, sim, depender da Virgem Maria, não depender de mim. E vamos lembrar, tá? Depender da Virgem Maria não é nenhuma heresia, depender da Virgem Maria não é nada que contradiz o que nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós. E nós ouvimos muito bem isso na formação passada. Por quê? Porque se tem alguém que dependeu tão bem da Virgem Maria, foi o próprio Deus. E ele assim quis. Quem somos nós para querer algo diferente? Tá? Então, o capítulo 6 vai nos falar sobre isso também, de depender da mãe. Jacó era um filho que dependia. Esaú, por sua vez, não. Era um filho que se bastava. Era um filho que não fazia tanta questão dessa companhia, tá? E eu insisto nisso, tá? Talvez nós não vamos chegar ao ponto de dizer assim, eu não quero a Virgem Maria ou eu não dependo. As nossas palavras talvez não digam, mas os nossos atos, dia após dia, vão demonstrando que sim, infelizmente. Então vamos lá no capítulo 7º, tá? No capítulo 7º, veja bem, ele é o último capítulo que São Luís tem dentro do tratado como
Porque o que acontece? O capítulo 8º são de coisas práticas, tá? Então, o capítulo 7º é como se São Luís pegasse tudo aquilo que ele já disse lá atrás e tentasse colocar nesse último capítulo. É como se fosse a última cartada de São Luís para te convencer. Vale a pena. Vale a pena se consagrar à Virgem Maria de uma forma tão radical. Vale a pena dedicar a sua vida, dar a sua vida e entregar a sua vida por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, de uma forma a qual o santo está indicando. Vale muito a pena. Então, o capítulo 7º é a última insistência de São Luís, para que o nosso coração se convença disso, tá? Por quê? Repito, o capítulo 8º ele vai tratar de assuntos práticos. Então, veja, olha o título do capítulo 7º. Maravilhosos efeitos desta devoção em uma alma que lhe é fiel. Ele já falou disso lá atrás. E não foi uma ou duas vezes. Esse subtítulo aqui nos soa familiar. Não por acaso. Porque ele já tratou deste assunto, sim. Tá? Mas ele quer tratar de novo, ele quer insistir nisso. Tá? Maravilhosos efeitos que essa devoção pode nos causar. Causar em uma alma que lhe é fiel. Tá? Diz o santo, meu querido irmão, convence-te de que, se fores fiel às práticas interiores e exteriores desta devoção, que te indicarei adiante, participarás dos frutos maravilhosos que ela produz na alma fiel. Ei-los. Então, veja bem, ele está dizendo, se você for fiel, maravilhosos efeitos acontecerão na tua alma. Está vendo como isso soa familiar? Ele já disse isso. Ele já tratou deste assunto. Por que será que ele insiste tanto nisso ainda? Olha só o desejo do santo em te formar e te formar bem. Olha o desejo de São Luís em querer com que você tenha plena certeza do que você está buscando. Queres se consagrar à Virgem Maria? Se consagre, mas tenha a convicção do que se trata essa consagração. A tua alma sofrerá e passará por efeitos maravilhosos. Tá? Isso é real, isso é concreto. Primeiro, parágrafo 213. Conhecerás pela luz que o Espírito Santo te dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, o seu fundo mal. Então, veja bem, São Luís está querendo dizer assim, olha, eu vou te convencer o quanto se consagrar à Virgem Maria é bom. Aí ele vai e diz assim, o primeiro motivo, você vai conhecer que você não presta. Interessante, né? Ao mesmo tempo que ele quer te convencer de que isso é bom, parece que ele não está usando um argumento tão convincente assim. Imagina alguém falar assim para você, olha, eu quero que você faça uma coisa, isso para você vai ser muito bom. Aí você pergunta, tá, mas o que isso vai agregar para mim? Não, isso vai ser tão bom para você que você vai perceber o quanto você não presta. É mais ou menos isso que São Luís está dizendo. Mais ou menos. Com a graça de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, e sim, esse é um efeito maravilhoso que nós teremos na nossa alma, é conhecer o nosso fundo mal. Lá no parágrafo 80, 81 e 82, ele falou sobre isso. Quando ele vai falar do autoconhecimento, de olhar para dentro de nós, ele até usa essa mesma expressão, né? Do fundo mal. Lá atrás ele já falou sobre isso. Mas agora ele está trazendo isso aqui para dizer que isso é um efeito maravilhoso. Ter esse conhecimento de que, poxa vida, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas misérias. Eu sei que, até certo ponto, eu posso ir daqui para frente, não me cabe. Porque eu conheço o meu velho eu. Eu sei aonde eu sou capaz de trair Deus. E quão facilmente eu posso trair Deus. Eu me conheço, eu sei disso. Isso é um efeito maravilhoso, fantástico. Fantástico. Nos conhecer, saber a nossa capacidade e também incapacidade, que não são poucas. Tá? Então, olha que maravilha. Ter a Virgem Maria como a nossa grande estrela, ela que vai nos iluminar e nos tirar
das trevas, ao qual nós mesmos fomos entrando. Então, essa luz que é a Virgem Maria, ela que é essa estrela do mar, né? A oração que nós estamos rezando nesses dias, ela que é essa estrela do mar que nos ilumina e nos mostra quem nós somos, também vai nos ajudar a entender que sim, nós temos um fundo mal dentro de nós. Isso é consequência do pecado original. Nós trazemos em nós uma incapacidade para fazer qualquer bem. Então, nós somos incapazes de fazer qualquer bem. O bem que nós fazemos, não fazemos por nós. Fazemos com a graça de Deus. Fazemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. É Cristo quem faz em nós. A Sagrada Escritura vai dizer assim: sem mim, nada podeis fazer. Então, nada daquilo que nós fazemos é por mérito nosso. Porque nós, por nós mesmos, o que nós temos? Um fundo mal. Eu acho que eu até mencionei isso, né? Aqui São Luís está dizendo que é um fundo mal, mas Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que é um abismo de maldade. O negócio é mais fundo ainda, né? E em consequência desse conhecimento, desprezar-te-ás e sentirás horror ao pensar em ti. Considerar-te-ás como um caracol que tudo estraga com a sua baba, ou como um sapo que tudo envenena com a sua peçonha, ou como uma serpente maliciosa que só procura enganar. Então veja, ele trouxe algumas comparações. São fortes, né? Então quem nós somos? São Luís está dizendo: considerar-te-ás como um caracol que tudo estraga com a sua baba, ou como um sapo que tudo envenena com a sua peçonha, ou como uma serpente maliciosa que só procura enganar. Finalmente, a humilde Maria te comunicará a sua profunda humildade e fará com que te desprezes a ti mesmo, mas não os outros, e gostes de ser desprezado. Desprezarás a ti, não aos outros, tá? Não aos outros. Nosso Senhor vai dizer: renuncie a ti mesmo. Não é renunciar aos outros, é renunciar a ti mesmo, tá? A Virgem Maria vai nos ajudar. Nós havemos de travar, estamos travando uma luta constante. E que luta é essa? Contra nós mesmos. Nós sabemos que essa luta nós travamos contra nós mesmos. O nosso fundo mal, a nossa miséria, a nossa preguiça, a nossa inconstância, a nossa arrogância, a nossa hipocrisia. É uma luta diária e constante, tá? Mas finalmente a humilde Maria te comunicará a sua profunda humildade. E esse é o primeiro passo. Essa é uma batalha, uma luta que nós haveremos de ganhar, sim, mas o primeiro passo é justamente esse: reconhecer que nós somos assim. Tá vendo que isso se trata de humildade? Lá na introdução ele falou de humildade. Aqui no capítulo 7º, ele ainda fala de humildade. A humilde Maria nos ajudará a conhecer que, de fato, sem Deus não dá. Sem a graça divina, não dá. Não dá, tá? Então, que Nossa Senhora nos ajude, pela luz do Espírito Santo, a conhecer, né? A conhecer quem nós somos. Tá lembrado dos exercícios espirituais? Depois que passamos os 12 dias preliminares, vem a primeira semana. Naquela primeira semana, qual é o nosso intuito? Conhecer a nós mesmos. De perguntar a Deus: Senhor, quem eu sou? Quem eu sou? O salmista vai dizer assim: Senhor, o que é o homem para que vós o ameis tanto assim? Essa é uma pergunta que nós deveríamos passar a vida inteira nos queixando. Senhor, o que é o homem para que vós o ameis tanto assim? Quem somos nós para ti? Quem somos nós? Nós que o ofendemos, nós que o maltratamos e ainda assim nos ama tanto. Eu preciso me conhecer e reconhecer a miséria que eu sou.
Parágrafo 214. A Santíssima Virgem far-te-á participar da sua fé. Então, olha só, um outro grande motivo, tá? Desculpa, um outro grande efeito dessa consagração e dessa devoção. Far-te-á participar da sua fé, que foi a maior que já houve na terra, maior até que a dos patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Agora que reina no céu, já não tem essa fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus, pela luz da glória. No entanto, por permissão do Altíssimo, não perdeu a sua fé ao entrar na sua glória. Guardou a fim de conservá-la na igreja militante para os seus mais fiéis servos e servas. Então, olha só que coisa grandiosa. São Luís está nos lembrando de um seguinte: a Virgem Maria possuía uma grande fé, né? Não se questiona a fé da Virgem Maria. Uma fé tremenda. Mas nós sabemos que a fé é para nós aqui nessa igreja militante. Nós estamos aqui neste mundo, neste vale de lágrimas, e aqui nós vivemos pela fé. Nós temos fé em um Deus ao qual nós não o vemos. Nós temos fé em um céu ao qual nós não tocamos. A fé nos garante isso. Então nós vivemos pela fé. E nós necessitamos da fé para alcançar isso, tá? Então a fé, fundamento da esperança, ela está para nós aqui dessa igreja militante. Nós, o povo de Deus, necessitamos da fé. Ao subir para o céu, nós não precisamos mais dessa fé. Fé, fundamento da esperança, acreditar naquilo que não se vê. Mas lá no céu eu já vejo, eu já gozo desse paraíso. Então não me necessita mais a fé. Muito bem. Então o que foi feito da fé da Virgem Maria? Que era uma fé tremenda, uma fé incalculável. Uma vez que goza da vida eterna, que goza do paraíso, o que foi feito da fé da Virgem Maria? São Luís está dizendo que essa fé será repartida entre nós, será distribuída entre nós. A igreja militante para os seus mais fiéis servos e servas. Então, sim, nós passaremos e desejaremos ter a fé da Virgem Maria. Olha só. Não é mais essa fé tão mesquinha que o André tem. Não. Necessita-se agora de uma fé verdadeira. De uma fé que vem da Virgem Maria. Essa fé que não lhe é mais necessária, ela é preservada e conservada e distribuída a cada um de nós, para que nós possamos viver aquilo que a Santíssima Virgem Maria viveu. E vai dizer São Luís: por isso, quanto mais benevolência granjeares desta augusta princesa e virgem fiel, mais pura fé terás em todo o seu proceder. Uma fé pura, uma fé viva e animada de caridade, uma fé firme e inquebrantável, uma fé ativa e penetrante, uma fé corajosa e uma fé reluzente. Então, olha só, essa é a fé que eu quero ter. Imagino que você também. Imagino que todos nós desejamos ter uma fé assim. E a Virgem Maria está disposta a nos conceder uma fé assim. Nosso Senhor, ao dizer, filho, eis aí a tua mãe, é mais do que uma frase de efeito, é mais do que uma frase de despedida. É verdadeiramente uma herança. É Nosso Senhor dizendo, filho, toma a fé, toma a obediência, toma a humildade, toma uma vida de oração. Ela é a tua mãe. Abraça ela, toma ela. Toma uma fé de uma vida de piedade. Toma, filho, é ela. É ela. Naquela simples frase, o Senhor nos entregou tudo. Tudo, tá? Parágrafo 215. Este é um capítulo onde São Luís vai passeando com assuntos diferentes, tá?
Parágrafo 215, então, agora, ele vai falar sobre esse papel da Virgem Maria como a tesoureira do amor puro, né? 215. Esta mãe do amor formoso tirará do teu coração todo escrúpulo e temor servil. Abri-lo-á e dilatá-lo-á para que corra pelo caminho dos mandamentos de seu filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus, e para infundir nele o puro amor, do qual ela é a tesoureira. E assim no teu comportamento para com Deus, que é caridade, já não procederás com receio e temor, como até agora tendes feito, mas sim por puro amor. Em outras palavras, isso aqui, é claro que São Luís falaria disso, né, no capítulo 7º. Em outras palavras, São Luís está dizendo, a Virgem Maria vai te ensinar a amar. A Virgem Maria vai me ensinar a amar. A Virgem Maria vai nos ensinar a amar. E por que que ela vai nos ensinar a amar? Porque nós não sabemos. Sim, nós não sabemos. Nós não aprendemos, talvez porque não nos ensinaram, talvez porque nós não queríamos, mas nós não sabemos amar. O amor para nós ainda é algo muito poético só, né? Ela, como a tesoureira do amor puro, vai nos ensinar que o amor não se explica. Ora, então é claro que eu não sei o que é o amor, porque o amor não se explica. Ela vai me ensinar que o amor é uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Deus é amor. Quando São Luís está dizendo de um amor puro, é o amor da Virgem Maria. O nosso amor, ele não é puro. Vou falar por mim, né? Eu, André, o meu amor não é puro. Não é. O meu amor, por muitas vezes, ele é interesseiro, é esperando algo em troca, é um amor de conveniência, mas ele não é um amor puro. Ele pode até ser em alguns momentos, mas se é em momentos, então ele não é amor puro. Entende? O que seria um amor puro? Ele até diz aqui, né? Arrancará do nosso coração esse receio e temor servil. O que seria um amor puro? Vamos pensar, quando nós pecamos, cometemos um pecado. O que que nós vamos fazer? Nós vamos nos confessar. Nós precisamos nos confessar e vamos, o mais breve possível, urgente, procurar uma confissão. Vou atrás de um sacerdote e quero me confessar. Ótimo. Isso está errado? Claro que não. Mas cabe aqui uma pergunta. O que que nos levou a essa confissão? Eu pequei, cometi um pecado, tá? Sei da gravidade que é um pecado, sei a desgraça que é um pecado e quero me confessar. Mas o que me levou a essa confissão? Será que, primeiro, né? Vamos pensar aqui. Primeiro, eu estou indo atrás dessa confissão porque eu tenho medo do inferno, não quero ir para o inferno, não quero morrer com aquele pecado ali e estar privado da amizade eterna com Deus, da presença de Deus. Então, pensando nisso, eu vou imediatamente ao confessionário para me confessar, para me lavar dessa culpa e voltar a ter essa amizade com Deus. E isso de ir para o inferno, então, já não me incomoda por aqueles breves minutos ali após a confissão. Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que me motiva a ir para a confissão é medo de ir para o inferno. Tá? Isso é errado? Não. Mas vamos pensar de um outro modo. Pequei, vou me confessar. Por que que eu vou me confessar?
Porque eu sei que ao pecar, eu ofendi a um Deus que não merecia. Simples assim. Percebe a diferença? Ter medo de ir para o inferno, fazer de tudo para evitá-lo, é errado? Claro que não. Mas isso aqui é o amor puro. É pensar primeiro, eu ofendi a Deus. Depois eu me preocupo o que pode acontecer comigo, mas primeiro, Deus. Por que eu pequei? Olha o que eu fiz com o meu pecado. Olha que desgraça que é o pecado. Eu ofendi um Deus que me ama. Mesmo sem esperar nada de mim. Então, o amor puro é isso. É pensar nele primeiro. É a primeira coisa. Poxa, Deus. Depois eu me preocupo. E insisto nisso, tá? Não é errado. Vai sim se confessar, vai sim procurar um sacerdote. É apenas para dizer que o que é que nos impulsiona muitas vezes? É um receio do que pode acontecer comigo, neste exemplo aqui do pecado? É um temor? Ou de fato é um amor puro? É uma consciência que se acusa o tempo inteiro porque está inconformada de ter ofendido a Deus. Aquele meu pecado ofendeu a Deus. E isso para mim é inadmissível. Eu, André, necessito e muito desse amor puro. Muito, tá? Que Nossa Senhora me ajude, que Nossa Senhora nos ajude a chegar a essa graça do puro amor. Porque a nossa vida cristã se resume a isso, tá? A amar. Ame e faz o que quiseres, vai dizer Santo Agostinho. No final da vida, nós seremos julgados não pelas coisas que fizemos, mas sim pelo amor que colocamos nas coisas que fizemos, diz um outro santo da nossa igreja. Então percebe que é amar. Se não tem amor, de nada vale. De nada vale a minha consagração. De nada vale a participação dessas formações. De nada vale tanta luta, tanto esforço para a minha leitura do meu tratado. De nada vale a minha disciplina para cumprir ali aquelas orações e meditações. De nada vale. De nada vale. Se não tem amor, sinto muito. Perdemos tempo aqui. Foram 4 noites perdidas. O que nos move, ou pelo menos deveria nos mover, é o amor. Plante amor e colherás amor, também diz Santo Agostinho. E Nossa Senhora precisa nos ensinar muito, muito, o verdadeiro sentido de amar, tá? Parágrafo 217. Diz assim, lá no meio do parágrafo, não vou ler todo ele, tá? Aqui ele fala sobre a comunicação da alma e o espírito de Maria. No meio do parágrafo ele diz assim: quando chegará este feliz tempo em que Maria Santíssima será constituída Senhora e Soberana dos corações, para o submeter plenamente ao império do seu grande e único amor, Jesus, quando é que as almas respirarão Maria, como os corpos respiram o ar? Acontecerão então coisas maravilhosas neste pobre mundo, porque o Espírito Santo, encontrando a sua amada esposa reproduzida nas almas, descerá abundantemente sobre elas, plenificando-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, para nelas operar maravilhas de graça. Meu querido irmão, quando virá este tempo feliz, este século de Maria, em que muitas almas escolhidas e obtidas do Altíssimo por Maria, perdendo-se a si mesmas do abismo do interior dela, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar a Jesus Cristo? Esse tempo só virá quando a devoção que ensino for conhecida e praticada, para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria.
São Maximiliano Maria Kolbe dizia, né? Quando chegará o tempo em que respiraremos Maria? Quando chegará o tempo em que nós vamos nos transubstanciar em Maria? Um termo ainda mais complexo, né? Os santos têm um grande desejo e uma grande pressa em tornar o mundo mais conforme a Virgem Maria. Por quê? Porque ninguém amou mais a Deus do que a própria Virgem Maria. Então, quando é que chegará esse tempo? Quando é que chegará esse tempo onde nós seremos mais parecidos com a Virgem Maria? Parecidos em quê? Nas suas virtudes, no seu jeito de amar a Deus. Quando é que chegará esse tempo? E esse é o verdadeiro motivo dos santos em fazer essa indagação. Quando é que vai chegar esse momento? Em que se levantará um grande exército da Virgem Maria e vão professar a sua fé em Deus. E vão defender a sua fé. Quando? Quando chegará esse tempo? São Luís está perguntando, ele quer saber. O que nós vemos por aí são multidões de pessoas se consagrando a Nossa Senhora. Inúmeras pessoas querendo se consagrar a Nossa Senhora. Mas e aí, todas essas pessoas estão dispostas a levar uma vida assim? Ou estão apenas buscando, como já dissemos anteriormente, crescer o número, a quantidade de consagrados? Como se fosse uma pesquisa, né? De estatísticas ali, preocupada somente com os números. Não, nós não estamos preocupados com os números, nós queremos saber quando é que chegará o tempo em que essas pessoas, de fato, seguirão os passos da Virgem Maria e amarão a Deus acima de tudo e sobre qualquer coisa. Quando? Quando chegará esse tempo? Parágrafo 219. Também no meio do parágrafo ele vai dizer: Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem de a forma de Deus. É por isso que o mundo precisa olhar para a Virgem Maria com um olhar muito especial, tá? Santo Agostinho vai dizer que ela é a forma de Deus, forma própria para formar e moldar deuses, com letra minúscula, tá? Com D minúsculo. Sois digna de ser chamada forma de Deus. Aquele que é lançado nessa forma divina, que é a Virgem Maria, depressa será formado e moldado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nele. Facilmente e em pouco tempo será transformado em Deus, divinizado, pois é lançado no próprio molde que formou um Deus. É isso que a consagração à Virgem Maria, proposta por São Luís, espera de cada um de nós. Que nós nos adentremos à Virgem Maria, que nós nos recorramos a ela, porque ela é a forma de Deus. Aquele que se adentra na Virgem Maria será como deuses, com D minúsculo. Aquele que se adentra na Virgem Maria, que conhece, que a busca, que a encontra, será formado, divinizado, restaurado, moldado nesta grande forma que é a Virgem Maria. Nós, e aqui eu falo em nome da comunidade Atos também, quando desejamos a lançar uma turma de consagração para se consagrar à Virgem Maria, nós queremos honrar a Deus com isso. Nós queremos glorificar a Deus com isso. E não existe um meio melhor do que este. Não existe uma forma melhor de exaltar a Deus do que adentrando nesta forma que é a Virgem Maria. Deus quer olhar para nós e ver algo diferente. Deus quer olhar para nós e ver algo que é divino. Chega de ver coisa que é só mundana. O que há de divino em nós? O que Deus pode olhar para nós e se encantar? Ao olhar para a Virgem Maria, ele se encantava. Lembra? Ela mesmo disse: Deus olhou para a humildade de sua serva. Então ela atraiu o olhar de Deus sobre ela. E nós atraímos?
e se atraímos, alegramos a Deus com o que há em nós? Então, insisto, pela terceira vez, aqui no capítulo 7, São Luís usou a sua cartada final, por assim dizer, para te convencer, olha, vale muito a pena. Vale muito a pena essa consagração, mas tenha também, ao mesmo tempo, a plena convicção. Não é uma vida qualquer, tá? Não é apenas mais uma consagração que a igreja tem, não é apenas mais um movimento que a igreja disponibiliza. Não, não é. Não se trata disso. Se trata de um grande tesouro. Vocês se lembram que no primeiro encontro, a nossa primeira aula, eu disse, né? A igreja tem considerado este nosso livro, este nosso tratado, como um verdadeiro... Eu ia mostrar aqui, mas o meu é de outra capa, né? A igreja tem considerado este tratado e chamado, né? Esse é o nome que a igreja acabou dando para este livro, de A Fábrica de Santidade. Porque aqui, de fato, nós vamos descobrindo, não existe uma outra saída para nós a não ser a santidade. Ah, mas então só quem estuda o tratado é chamado a viver a santidade? Obviamente que não. Nosso Senhor nos pede a santidade. A santidade nos é algo obrigatório. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então é uma obrigação nossa, né? Mas aqui São Luís vai reforçar essa obrigação. É uma obrigação nossa a santidade. E mais do que isso, ele vai nos apresentar um meio, um atalho, um intermédio, que é a Virgem Maria. Tá bom? Então, assim, ele termina o capítulo 7º e vai adentrar o capítulo 8º. Repito, se trata de coisas práticas, coisas, inclusive, que nós já estamos vivendo. Então, no capítulo 8º, ele vai falar sobre os exercícios espirituais. Nós já estamos avançados neles, né? Já estamos, hoje, inclusive, iniciamos a segunda semana. Tá? Então, ele vai trazer alguns assuntos aqui. Mas antes, olha como ele inicia o capítulo 8º, lá no parágrafo 226. 226, ele diz assim: embora o essencial desta devoção consista no interior, não deixa de compreender várias práticas exteriores, que não se deve negligenciar. Então, ele está reconhecendo aqui duas coisas. Primeiro, o essencial dessa consagração é o quê? A vida interna, a vida interior. É claro, ele gastou 7 capítulos falando disso, né? Então, o essencial, aquilo que consiste essa devoção, está no interior. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer, não deixe de compreender várias práticas exteriores, que não se deve negligenciar. Então, a vida interna que muda, que é restaurada, que é reavivada, e agora sim, as minhas ações, elas tomam vida. Mas as duas coisas são necessárias, uma mudança interna. Quando falamos de mudança interna aqui, talvez não seja uma conversão, a nossa primeira conversão, né? Aqueles que não conheciam a Deus e agora estão conhecendo, não. Mas se trata de uma mudança mesmo de devoção mariana, tá? Então, coisas que antes eu não entendia, coisas que antes eu não me atentava e que agora, opa, né? Deu um ânimo a mais. Então, essa parte interna, ela é necessária para que agora as minhas ações externas tenham um novo sentido. Então, no parágrafo 227, ele vai falar dos exercícios espirituais, tá? Apenas para mencionar aqui. Essa devoção particular da entrega total não está erigida em confraria, embora isso fosse de desejar. Ora, aqueles e aquelas que quiserem seguir essa devoção, primeiro empregarão pelo menos 12 dias a esvaziar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, conforme já disse na primeira parte desta preparação para o reino de Jesus Cristo, que foram aqueles 12 dias preliminares, tá? Depois empregarão 3 semanas em encher-se de Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem. Então, essas 3 semanas nós já mencionamos que se trata de conhecer a nós mesmos, conhecer a Virgem Maria e, por último, conhecer a Deus, tá? Parágrafo 231. No fim dessas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão com a intenção de se darem a Jesus Cristo na qualidade de escravos de amor.
pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, que se esforçarão por fazer segundo o método abaixo indicado, dirão a fórmula da consagração, que também acharão mais adiante. Deverão escrevê-la ou mandá-la escrever. Se não estiver impressa e assiná-la no mesmo dia, se não estiver impressa e assiná-la no mesmo dia em que a fizerem. Então, olha só, quando terminarmos esses exercícios espirituais, chegará o dia da nossa consagração, dia 24 de junho, para aqueles que vão se consagrar nessa data, que é a data que nós propomos, né? Nós vamos comungar, por isso precisaremos ter feito uma comunhão dias antes, tá? Nós vamos reforçar isso lá no grupo também, mas vocês precisarão se confessar para que no dia da Santa Missa vocês comunguem. Essa consagração ela é consumada na comunhão, então precisamos comungar. Essa comunhão, São Luís pede para que nós façamos de uma forma um pouco diferente, né? No parágrafo 266. Diferente em que sentido? Em oferecer aquela comunhão nessa intenção mesmo de consagração, né? De nos unir ali a Deus, de dar aquela comunhão à Virgem Maria. Então, é nesse sentido. Mas apenas para dizer que a comunhão, ela é fundamental para a consagração. Então, sim, será necessário se confessar antes para poder comungar no dia da Santa Missa. Na Santa Missa, ela existe um rito próprio, tá? Não sei, imagino que muitos de vocês já tenham participado. Quem vai renovar vai se lembrar disso, né? Mas quem é a primeira vez que vai se consagrar, talvez já tenha participado de alguma missa, né? E vocês vão se lembrar que existe um rito específico, onde o padre vai abençoar as cadeias, vai abençoar os sacramentais. E nesse momento da comunhão, São Luís está dizendo que nós vamos ler uma oração, nós chamamos de fórmula. Essa fórmula está no tratado, eu vou mandar no grupo também, tá? E vocês vão ler, nós vamos ler essa fórmula após a comunhão, e ali nós vamos estar concordando em dar a Deus e à Virgem Maria tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nas formações. Então, aqui é como se nós estivéssemos lendo um grande contrato, ou seja, saber das coisas, estar ciente. Ali, aos pés do sacerdote, diante do altar, nós vamos ler e assinar esse contrato, como alguém que diz: eu estou ciente do que eu quero. E eu quero de fato, tá? Então, essa oração, ela está no tratado também, ela é grande, ela é extensa, né? E ele até diz aqui que ela pode ser impressa ou até mesmo escrita a punho, não tem problema. Mas, de fato, cada um precisará ter a sua própria oração, e vamos ler juntos ali, e ali estaremos consumando a nossa consagração, tá? Todos esses detalhes, não fiquem preocupados, né? Cadê essa oração? Onde é que tá? Como é que é? Eu tenho que decorar? Não, você não tem que decorar. Ela é grande, ela é extensa, nós vamos ler, tá? E tudo isso será colocado com muita clareza lá no grupo também. Estamos aqui apenas dando uma passada para vocês compreenderem. Parágrafo 234, a segunda prática. A primeira seria esses exercícios, né, essas orações. Segunda prática. São Luís vai pedir para que nós rezemos a coroinha da Santíssima Virgem. É uma oração que muitos de nós já nem lembramos mais, né? Já nem rezamos mais, poucas pessoas se lembram, poucas pessoas conhecem essa oração, e São Luís vai pedir para que nós a rezemos. Olha só. 234. Rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem, a coroinha da Santíssima Virgem. Esta compõe-se de 3 Pai Nosso e 12 Ave Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Essa prática é muito antiga e fundamenta-se na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés. Segundo os intérpretes, essa mulher é a Santíssima Virgem Maria, tá? Então, veja bem, ele disse assim: rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo assim: olha, se eu fosse você, eu rezava, porque é uma oração muito boa. Ele até traz aqui a explicação dela, né? Essa prática é muito antiga e fundamenta-se na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés.
Segundo os intérpretes, essa mulher é a Santíssima Virgem. Então, olha só, ele dizendo, reze, é uma oração que tem a sua profundidade, que tem a sua eficácia, tá? Há várias maneiras de recitar bem essa coroinha, e seria demasiado longo mencioná-las. O Espírito Santo as ensinará as que forem mais fiéis a essa devoção. Entretanto, para rezá-la em sua forma mais simples, dir-se ao começar: dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me virtude contra os vossos inimigos. Em seguida, reza-se o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai. E novamente um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai, e assim por diante. Então ele está dizendo, sem a isso se obrigarem, mas ele até te ensinou como é que reza. Tá vendo? Então é um grande conselho, né, de um grande santo. Rezar a coroinha da Santíssima Virgem Maria. Parágrafo 236. Aqui ele vai falar sobre a cadeia, né? Então, os exercícios espirituais e a cadeia são os dois, talvez os dois assuntos práticos, assim, que as pessoas mais conheçam, né? Aqui São Luís vai falar sobre o uso da cadeia, ou a corrente, como algumas pessoas gostam de chamar. Que é isso aqui que nós trazemos no braço, algumas pessoas trazem na perna, né? No tornozelo. Aqui São Luís vai dizer, é muito louvável, muito glorioso e útil para aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus e Maria, que usem umas cadeiazinhas de ferro. Estas ser-lhes-ão um sinal da sua escravidão. É um sinal, tá? Da sua escravidão de amor, e serão bentas como uma bênção própria. Estes sinais exteriores, olha só, não são, na verdade, tão essenciais e uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenham abraçado a esta devoção. Algumas pessoas sempre falam, mas é obrigado? Eu sou obrigado a usar? São Luís está dizendo que não, você não é obrigado. E uma pessoa pode passar bem sem ela, tá? Então, olha só, eu tirei aqui do meu braço para poder mostrar para vocês. Algumas pessoas dizem, bom, então se eu uso não posso tirar hora nenhuma. Esses dias alguém veio questionar, disse assim, nossa, mas eu fiquei chateado porque eu fui jogar vôlei e aí eu tirei a minha cadeia, eu esqueci, acabei tirando. Olha, qual o problema? Não tem problema. É até prudente que você tire, né? Senão vai, se você vê que vai ali, você vai perder ela vai, sei lá, né? Alguma coisa assim, tire, não tem problema, né? Os extremos também, nenhuma coisa nem outra, né? Então, São Luís está dizendo, uma pessoa pode passar bem sem ela. Ela não é o essencial da consagração. O essencial são os 7 capítulos anteriores. É entender tudo aquilo que ele já disse lá atrás. E assim como qualquer sacramento, a cadeia é um sinal, tá? É um sinal. Mas, de novo, ele está fazendo isso. Ó, ele está dizendo que não é obrigatório, mas ele está considerando muito quem faz uso. E está pedindo para que façamos, tá? E eu reforço esse pedido também. Que façamos uso, sim, deste sacramental. Pelos mesmos motivos que São Luís usa, né? Que é um sinal de unidade. Então, nós consagrados, as pessoas, quando nos veem com essa cadeia, elas logo já dizem, né? Ó, é um consagrado. Muitas pessoas nos perguntam o que é, e nós acabamos fazendo ali uma breve apresentação do que é essa consagração, só porque estão curiosos de saber o que nós estamos usando. Então, talvez dali Deus vai tirar um proveito maior. Então, sim, vale muito a pena fazer o uso, tá? Ele continua, mas os escravos de amor sacudiram as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que o pecado original, talvez os pecados atuais, os tinham reduzido. Opa, peraí, agora eu não faço uso por quê? Porque eu tenho vergonha? Vergonha de quê? Entende? Eu disse na formação passada, você faz uso de uma cadeia a qual você se sente bem ali, né? Não, mas se eu usar, as pessoas vão perguntar o que é, eu vou ter que dizer que é uma cadeia e vou ter que explicar aquilo. Não, eu tenho vergonha. Aí isso é um problema. Aí agora sim se tornou um problema, entende?
Por isso, não posso deixar de louvar aqueles e aquelas que se sujeitaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e se gloriam com São Paulo de estar em cadeias por amor de Jesus Cristo. Estas cadeias são 1000 vezes mais preciosas, embora de ferro e sem brilho algum, que todos os colares de ouro dos imperadores. Por que ela se torna tão valiosa assim? Pelo que ela significa, pelo que ela representa, tá? É um sinal. Sinal de quê? Sinal de uma entrega. Como qualquer outro sacramental. É um sinal de uma entrega. Sinal de algo que nós decidimos por ele ou por aquilo. Tá bom? E aí ele gasta o parágrafo 237 todinho ainda falando sobre o uso da cadeia. Tá? 238 a mesma coisa. 239 a mesma coisa. Então ele está desejando muito que você faça uso. Tá bom? E aí eu reforço aquilo que eu disse na formação passada. Algumas pessoas perguntaram, mas eu tenho alergia ao ferro, alergia a esse tipo de material. Eu posso procurar algum material que não ataque a minha alergia? Pode, não tem problema algum, tá? Não tem problema nenhum. Bem tranquilo em relação a isso. Quer ver o que é um problema? É, por exemplo, você deixar de usar a cadeia porque ela não combina com seu brinco de ouro, porque ela não combina com a sua bolsa de ouro, ou porque ela não combina com o seu tênis de marca. Entende o que eu quero dizer? São Luís gastou 7 capítulos para mudar algo interno em nós. Interno. Para só depois as nossas ações, os nossos sacramentais, as nossas atitudes mesmos, aquilo que é exterior, ser mencionado, tá? Muito bem. Quarta prática, que é o parágrafo 243. Aqui São Luís vai dizer, e muitos se esquecem disso, tá? Que um consagrado vai precisar ter uma devoção muito especial e particular pelo mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele resume muito bem a espiritualidade de São Luís, os ensinamentos de São Luís, tá? Terão especial devoção ao grande mistério da encarnação do Verbo, celebrado no dia 25 de março. É o mistério próprio desta devoção, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria, para a glória de seu Pai e para nossa salvação. Esta dependência manifesta-se de uma maneira particular neste mistério, em que Jesus Cristo está cativo e escravo no seio de Maria Santíssima, e onde depende dela em todas as coisas. Então, olha só, nessa festa do mistério da encarnação, é isso que nós celebramos, um Deus que se torna escravo, um Deus que está encarcerado no ventre da Virgem Maria, um Deus que está escondido na Virgem Maria, um Deus que vai depender da Virgem Maria. E toda essa dependência, tudo isso acontece também por ação do Espírito Santo. Várias e várias vezes São Luís falou dessa união, né, da Virgem Maria com o Espírito Santo. Então, a festa do mistério da encarnação também, São Luís pede para que nós tenhamos uma particular devoção neste dia, que é, no caso, o dia 25 de março. Então, naquele dia, procurar participar da Santa Missa, rezar com muita piedade. Quem sabe ali, durante o dia, acender uma vela, agradecer a Deus por este mistério, por essa liturgia que celebramos naquele dia, agradecer à Virgem Maria. Enfim, ter uma piedade particular neste dia 25 de março, tá? É uma outra prática que São Luís nos pede. Quinta prática. É claro que São Luís falaria disso também, né? Grande devoção pela Ave Maria e pelo Rosário. Terão muita devoção em rezar a Ave Maria ou saudação angélica. Poucos cristãos, embora esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade desta oração. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes, e grandes santos, muito esclarecidos, como São Domingos, São João Capistrano, o bom-aventurado Alano da Rocha, para lhes mostrar o mérito desta oração. Compuseram grossos volumes sobre as maravilhas da sua eficácia na conversão das almas. Publicaram altamente e pregaram publicamente que, tendo a salvação do mundo começado pela Ave Maria,
a salvação de cada alma em particular está ligada a esta oração. Aqui nós gastaríamos a noite inteira para falar sobre isso, mas vamos simplificar. São Luís está querendo que nós rezamos a Ave Maria e o Rosário. André, mas isso eu já faço. Percebeu o que ele disse aqui, ó? Poucos cristãos, embora esclarecidos, conhecem o valor, o mérito e a excelência e a necessidade desta oração. São Luís não está pedindo apenas para que você reze uma Ave Maria, uma saudação angélica simples, ou o terço, ou até mesmo o rosário. Não é simplesmente isso, mas ele está pedindo algo mais profundo. Ele está pedindo para que nós vivamos essa oração, entende? O que acontece? Nós, por rezarmos tanto a oração da Ave Maria, nós tornamos ela muitas vezes uma oração muito mecânica, né? Muito mecânica. Então, em uma oração do terço, poxa vida, falamos Ave Maria diversas vezes. Na oração do Rosário, mais ainda. E vamos ficando naquele mecanismo, né? E não prestamos atenção naquela oração. Não prestamos atenção naquela saudação. Não prestamos atenção naquilo que estamos rezando de fato, né? Logo, nós não amamos na hora da oração. Santa Teresa vai dizer que a oração não é falar muito nem pensar muito, mas amar muito. Então, eu preciso rezar e rezar com amor, tá? A minha oração da Ave Maria, como é que eu rezo essa oração? Em casa, com a família, quando nos reunimos antes de alguma refeição, nós rezamos a Ave Maria. Mas será que já não ficou muito mecânico aquilo ali? Não ficou muito protocolar e reza só por rezar, sem prestar atenção no que está rezando? Nosso fundador, William, uma vez comentou conosco que lá no Instituto Hesed, onde ele teve a sua formação, né, religiosa, tiveram que tirar ele uma vez de conduzir ali a oração do terço, porque ele, lendo muito sobre o rosário, sobre o terço, aprendendo com os santos, então ele se propôs a rezar de uma forma mais concentrada mesmo, mais piedosa ali e tudo. E aí, na mesma época, colocaram ele para conduzir uma oração ali do terço com o povo, né? Então o povo estava ali e ele conduzindo a oração do terço. Ele fez uma proposta de rezar muito pausado ali para meditar mesmo, né? Mas não deu muito certo. Porque o povo logo se dispersou, o povo já não via a hora de acabar o terço, tiveram que chamar a atenção dele porque disseram assim: só você está rezando. Ninguém mais está rezando. Então, por ser uma oração que nós rezamos tanto, né? É uma oração que já ensinamos para os nossos filhos, para as crianças tão cedo. Não podemos tomar essa oração como uma oração qualquer, tá? Então, que o nosso anjo da guarda sempre nos faça relembrar. É uma oração poderosa. E é interessante São Luís dizer que nós precisamos, como uma quinta prática, ter uma grande devoção pela Ave Maria. Tá? Pela Ave Maria. Nós temos muitos santos que rezaram rosários e rosários, né? O dia inteiro rezando. Mas também temos santos que não conseguiam terminar de rezar o terço, porque se perdiam. Começavam a Ave Maria, cheia de graça, e não conseguiam terminar. Não conseguiam. Porque, de fato, penetravam naquela oração, né? E a oração penetrava neles. Não estou dizendo que nós vamos levitar como São José de Copertino, né? Só de pensar em Nossa Senhora, o santo já levitava. Não vou dizer que chegaremos a este nível. Se você chegar, por favor, me conte. Mas não é isso. Eu estou querendo dizer no sentido de valorizar a oração, tá? De valorizar. É triste ver os grupos de oração hoje em dia, já não se reza o terço mais. Já não se começa mais o grupo de oração com a oração do terço. Se tirou. Tirou. Ou se aumenta mais a animação, ou se faz
tantas outras coisas dinâmicas para não ter o terço. O povo não gosta, o povo não quer. A gente coloca aqui a hora do terço, mas ninguém vem, só tá os servos. Ora, que seja os servos, mas que não se tire, que não se perca isso. Tá bom? Então, São Luís está nos alertando para isso também, tá? Parágrafo 254. Estamos terminando. Peço-te instantemente, pelo amor que te tenho em Jesus e Maria, que não te contentes com rezar a coroinha de Nossa Senhora, mas que rezes o terço cada dia, e mesmo se tiveres tempo, o rosário cotidiano. Se o fizeres, bendirás na hora da morte o dia e o momento em que me acreditaste. Depois de teres semeado nas bênçãos de Jesus e Maria, reconhecerás bênçãos eternas no céu. Aquele que semeia nas bênçãos, bênçãos recolherá também. Então, São Luís está dizendo, reze o terço, reze o rosário, tá? Não esqueça dessa oração. Sexta prática, que é a oração do Magnífica, tá? Para agradecer a Deus as graças que concedeu à Santíssima Virgem, as almas escolhidas dirão muitas vezes o Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Maria e de vários outros santos. É a única oração e única composição da Santíssima Virgem, ou antes, que Jesus compôs nela, pois ele falava pela sua boca. Este é o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu na lei da graça. Por um lado, é o mais humilde e reconhecido, por outro, o mais sublime e elevado de todos os cânticos. Há nele mistérios tão grandes e escondidos que os anjos os ignoram. Então, uma atenção também toda especial à oração do Magnífica. Tá? Então, talvez fazer ali se dispor a todos os sábados, rezar essa oração, né? O sábado, um dia dedicado a Nossa Senhora. Então, percebe que São Luís está pedindo de nós, uma vez consagrados, que nós ainda alimentemos a nossa devoção, a nossa consagração. Nós vamos tendo subsídios para alimentar isso, com orações, com meditações, com festas litúrgicas, para que nós não nos esqueçamos aquilo que nós vamos nos propor e nos comprometer diante do altar, no dia, aqui no nosso caso, 24, tá? No dia 24. E por último, sétima prática, os fiéis servidores de Maria devem desprezar, odiar e fugir muito do mundo corrupto e servir-se das práticas de desprezo do mundo, que indicamos na primeira parte. Então ele está dizendo mais uma vez, despreze as coisas do mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo são passageiras. Então despreze. Despreze as coisas mundanas, despreze as coisas que possa te fazer abandonar a Virgem Maria, abandonar a Deus, tá? Esqueça tudo isso. É o que São Luís está nos pedindo como sétima prática, tá bom? Meus irmãos, é isso, tá? Assim nós terminamos uma etapa, mais uma etapa formativa, e esperamos, com a graça de Deus, de que tenha sido de muita valia para nós, para a nossa alma, para a nossa formação mariana, para a nossa espiritualidade mariana, e que aproveitemos esses últimos dias que nos restam, agora não mais de formações, talvez, mas de orações e realmente pensar se nós queremos. E por que eu estou insistindo nisso? Porque, veja bem, nós não somos obrigados, certo? Não somos. Mas uma vez que nos propomos a essa consagração, nós precisamos glorificar a Deus por meio dela. É o mínimo. É o mínimo. E é o que agrada a Deus e a Virgem Maria de fato. Essa nossa disposição, tá? Essa nossa disposição. Hoje mesmo alguém me perguntava, né? Eu não consegui, eu não sei se eu estou conseguindo entender muito bem o tratado,
e essa pessoa até às vezes manda alguma coisa assim, pedindo para que eu reforce, explique de uma outra maneira, porque ela se acha com muita dificuldade em entender o tratado, então um pouco insegura da sua consagração, se realmente é isso, se isso vai dar certo ou não. Veja, o essencial, tá? Nós já falamos disso várias vezes, e eu quero aproveitar porque é o nossa última aula aqui em uma sala virtual, né? O essencial dessa consagração é se eu estou ou não disposto a amar mais a Virgem Maria e a Deus. Eu estou disposto a isso? Eu quero isso? E eu estou disposto por quê? Porque Deus vai tirar coisas, Deus vai arrancar coisas, Deus vai me despedaçar. Eu estou disposto a isso? Se eu estou disposto a isso, ótimo. Ótimo. O resto é secundário e nós vamos ajeitando isso, tá? Porque já não dá mais para ter pessoas se consagrando e se julgando ser entendedores do tratado, entendedores da vida de São Luís, mas quando vemos a vida prática, é uma grande ofensa a consagração. E aqui não é julgamento, até porque essas pessoas já nem escondem mais. Tá? Então a pergunta que me cabe e que eu preciso fazer, eu estou disposto a uma vida nova, a uma conversão mariana? Se a resposta é sim, louvado seja Deus por isso. O resto a gente vai ajeitando, tá? Um pouco de esforço aqui na leitura, um pouco de esforço aqui de disciplina nas orações. Se a minha disposição é maior, isso vai se ajeitando. Tá bom? Sobre essas coisas práticas, eu não gosto de perder muito tempo nelas aqui explicando, porque isso tira a quietude de vocês, isso tira a nossa, isso vai nos preocupando de uma forma exagerada, tá? São Luís disse, ele começou dizendo, não é o essencial. Nós não vamos negligenciar o uso da meia, a oração que precisa ser lida, a roupa que vamos precisar estar lá no dia, que hora será a missa, o que eu preciso levar. Não é hora ainda, tá? Temos tempo para tratar dessas coisas. Por hora, fiquemos com isso. São Luís terminou o tratado. E aí? O que eu aprendi com isso? De que isso me serviu? Né? Na psicologia, os psicólogos gostam de perguntar isso, né? Isso serviu para você? Então, espero que isso tenha, essas formações tenham nos ajudado de alguma forma, tá bom? O grupo vai continuar lá, nós vamos continuar nos falando, nós vamos continuar, continuo à disposição de vocês para qualquer coisa que precisarem, para qualquer dúvida, tá? E nós vamos continuar mantendo contato, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Comentar alguma coisa, que seja algo? Sim, pode falar. Boa noite, salve Boa Maria. noite. Salve Maria. Eu queria só pedir desculpa pelo atraso, é porque eu fui fazer um procedimento e aí eu estou com as pintas aqui, eu fiquei com vergonha, eu falei, não, mas eu vou entrar assim mesmo. Mas eu queria pedir desculpa e falar que estou gostando muito, estou sentindo uma transformação, que eu quero muito, eu realmente quero ser consagrada e eu estou muito feliz. Minha vida, eu tenho certeza que vai. Agora eu vou me entregar mais, né? Porque, como eu te falei uma vez, eu tinha me afastado. Uhum. Eu sei o que eu quero. Realmente estou muito feliz, te agradeço pelas aulas. Amém. Louvado seja Deus por isso. Muito obrigada. Eu também gostaria de te agradecer, foi muito bom, aprendi demais. Está escutando? Que eu estou com fone aqui, não sei se está bom. Sim, estou sim. Então, para mim foi muito valioso mesmo, muita aprendizagem. A gente fica com a sensação que ainda é muito pequena, né? Perante o tamanho amor que Nossa Senhora tem para conosco, assim. Mas eu achei, assim, grandiosíssimo o curso. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. Louvado seja Deus.
Eu que agradeço, tá, gente? Eu sei que não é fácil também ter que se comprometer a 4 encontros no período da noite, né? Trabalhou o dia inteiro, teve os afazeres ali, mesmo assim vocês conseguiram encontrar tempo para poder entrar quando deu, tá? Deus os recompense por essa disciplina e vamos lá, continuem, tá? Não desistam, ainda temos alguns dias a trilhar até o dia tão esperado da consagração, tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero de uma forma especial, então, colocar a vida de cada um de vocês aos pés da Virgem Maria e pedir para que ela cuide mesmo de cada um de vocês. Aqueles que conseguiram entrar durante as aulas, aqueles que participaram ouvindo as aulas gravadas em outro momento, aqueles que estão ainda indecisos dessa consagração, aqueles que estão ansiosos por esta consagração, todos vocês. Gostaria de apresentá-los, suplicar uma proteção especial sobre vocês, que os vossos anjos da guarda os acompanhem nesses dias de orações que ainda restam, aqueles que ainda necessitam colocar as orações em dia, que o anjo da guarda também lhes conceda a força, a disciplina, o empenho e os recompense, que Deus os recompense por isso também. Quero pedir também para que rezemos pela comunidade Atos, pelos teus servos, pelas famílias da comunidade. Rezemos, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus lhes pague pela atenção. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.